Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Mais uma vez estamos aqui. Queremos dizer aos irmãos que sábado não foi possível, pois estávamos em Buriticupu e a minha esposa não foi comigo devido a uns compromissos que ela tinha que resolver e participar em São Luís. Então nós não transmitimos, mas eu creio que ela colocou aviso, para todos os irmãos. Vamos lá. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Tem tu paz com teu Salvador bendito, em virtude do Espírito de Deus. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória os santos conceder. Estarás bem seguro e corajoso quando a tentação chegasse para ti. Tens a graça para ser vitorioso das terríveis tentações que hão de vir. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos conceder. Só em Cristo encontrarás descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu há de aprender a ser manso, e sua glória em ti o mundo admirar. Com descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Traz consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos conceder. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos conceder. Eita, glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, nós mais uma vez estamos aqui juntos, unidos, para aprender a palavra do Senhor, meditar na palavra de Deus, e nós estamos em Êxodo, capítulo 20, versos 9 a 11. Vamos lá? Versos 9 a 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Muito bem? Pronto, nós começamos a nossa explicação sobre o verso 8, sobre o Shabat. E agora você está vendo em detalhe o propósito de Deus para o Shabat. Não há nenhum aspecto de salvação no Shabat. Não há nenhum endeusamento ou idolatria para o Shabat. O Shabat, observe que no versículo 10, Deus está deixando claro para que serve o Shabat. Olha aí, nenhuma obra fareis, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Entendeu? O que nós podemos ver no Shabat? A graça de Deus para com o homem. O que nós podemos ver no Shabat? Como Deus ama o ser humano.
Deus ele deseja o bem do ser humano, que ele dá o Shabat. Nós podemos analisar que ao atentarmos para esse verbo barak, que é o verbo abençoar, e o verbo kadosh, kadesh, santificar, kadash, separar para um propósito específico, é que Deus separou o sábado aqui não para salvação, não para debates teológicos. O grande problema é que o homem, como diz um certo exegeta, tende demais toldar a água, tende demais bagunçar a água. Às vezes a água está limpa, está clara, aí vem o homem com as suas opiniões, com as suas conjecturas, com os seus argumentos, e ele mais atrapalha do que ajuda. Veja que o Shabat aqui, ele tem um propósito ético, ele tem um propósito divino, que era abençoar o homem em um dia ou com um dia de descanso, somente para isso. Quando Deus terminou toda a obra da criação, ele deixa o Shabat como um padrão. Assim como ele cessou de fazer as obras da criação, aí entra a palavra descansou, não porque Deus se canse, nós já explicamos isso aqui, usamos diversas passagens bíblicas. Então, Deus ele vai deixar o Shabat como um padrão. Ele vai deixar o dia do sábado como um padrão. Padrão para quem? Assim como Deus trabalhou, ele cessou as suas obras, tem que ter um dia para o homem cessar as suas atividades e repor as energias do corpo. E aí você vê o bem de Deus para com o homem, porque Deus ele não quer que o homem entre em um estado de cansaço, de estafa, de estresse. E veja que toda essa vida que hoje é marcada para com o homem, de tribulação, de angústia, de cansaço, não é resultado de Deus. Tudo é resultado do próprio homem. O homem, ele não atentou para aquilo que Deus deu. E aí a primeira coisa que você pode observar aqui é que o Shabat, ele tem um padrão. E qual é o padrão do Shabat? Qual é o padrão do Shabat? Deus. Em primeiro lugar, o Shabat, ele tem o padrão em Deus. Deus descansou, no sentido de cessar as suas atividades, não que ele canse. Então, como Deus cessou as suas atividades no sétimo dia, ele separa eticamente e espiritualmente o Shabat para o homem. Aí qual é a ideia central, geral do Shabat? A ideia central do Shabat é simplesmente para o repouso. Não há duelo de salvação aqui, não precisa de revelação de A ou de B. O Shabat está claro aqui. O grande problema é quando o homem inventa e tenta colocar mais cereja no bolo, tenta colocar mais enfeite, né? Às vezes a pessoa faz o bolo, aí joga o chantilly, o que mais que eles colocam no bolo? Aí coloca chantilly, coloca creme de leite, coloca... no recheio que tu fala, no recheio, né? Doce de leite. Coloca doce de leite. O bolo está todo prontinho, mas ele quer abrilhantar. Assim é o teólogo, assim é o pesquisador da Bíblia. Ele quer abrilhantar, e nesse negócio de abrilhantar, ele cria o que a Bíblia não está dizendo. Esse é o problema. O Shabat, a ideia central do Shabat, está lá em Gênesis 2, 1 a 3, a ideia central do Shabat, que Deus dá para o homem, esse sentido santificar, separar, não é que o sábado é santo para a salvação. O separar aí, o kadosh, é simplesmente separar para algo exclusivo, ou seja, o sábado foi separado por Deus para o descanso do homem. Qual é a ideia do Shabat? Descansar para repor as suas energias, ok? E aí você tem também nesse Shabat alguns aspectos memorativos. O povo de Israel foi liberto do Egito pelo poder de Deus. Assim, quando eles entraram em aliança, esse Shabat também passou a ter esse aspecto memorativo da libertação. É o que o escritor aos Hebreus vai falar. No aspecto espiritual, o Shabat, quando se fala de descanso, quer dizer que Cristo é o nosso Shabat.
Cristo é o nosso sábado. Não é o dia da semana que é o nosso sábado, simplesmente. É o Shabat. Cristo, no aspecto espiritual, é o nosso Shabat. Quando o escritor diz ainda, resta um repouso, em Cristo é que nós temos o repouso. Ou seja, nós não precisamos fazermos obras humanas para sermos salvos. A Bíblia diz lá em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Então perceba que a salvação, ela não é produto nosso. O nosso Shabat espiritual é Cristo Jesus. Então nós já explicamos aí por que se tornou esse padrão de nós selecionarmos o domingo. Não também porque o domingo seja, porque todos os dias foram criados por Deus. Todos os dias ele separou para um propósito específico. Se você pegar Gênesis 1, na criação, você vai ver que não tem nomes dos dias da semana, não é? Não tem, isso eu já expliquei aqui no hebraico, né? Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Hamishi, Yom Shishi, Yom Shabbat, né? Então, me parece que faltou um aí. Então, você tem os dias da semana em hebraico, né? E esses dias da semana no hebraico, simplesmente eram dias normais, criados por Deus, para o bem do homem. Porque os dias não foram criados para Deus, porque Deus é eterno. Eles foram criados para o homem, ok? Só para vocês terem uma ideia, não há um versículo na Bíblia dizendo que Abraão guardou o sábado e ele foi feito por Deus. Não há um versículo na Bíblia dizendo que Jacó guardou o sábado. E você vê que todos os temas que a lei vai abordar, na verdade, vão estar voltados para a lei. A circuncisão, se vocês analisarem, tudo vem antes da lei. O dízimo vem antes da lei. Lá na lei ele é apenas legalizado o que já era praticado, o que Jacó praticou, o que Abraão praticou. O dízimo vem antes da lei. Antes da lei. Ele surge de modo natural pelo poder de Deus. Ok? Que os homens de Deus vão fazendo. Então observem adulterar. Antes da lei, quem roubasse já era morto. Antes da lei, quem derramasse sangue inocente era punido. Antes da lei, você tem todos os assuntos que a lei vai repetir. Antes da lei já era praticado. Entendeu? Então, muito importante que você atente para isso. Você não vê nenhum patriarca dando uma ênfase sobre o Shabat, que já havia sido estabelecido. Mas eu acredito que eles guardavam o Shabat no sentido de um dia de repouso para repor as forças físicas. E aí nesse dia, como ele estava em descanso, tirava para meditar, para pensar e para glorificar ao Deus eterno. Mas nada de que o Shabat foi dado para a salvação, quem não guarda o Shabat ou o sábado não vai para o céu, nada disso. Aí já são invenções humanas. Há um teólogo adventista que ele mesmo explica em uma citação dele das coisas que foram inventadas pelo Talmud babilônico, que foram inventadas também pelas tradições dos judeus e não pela Bíblia. E vocês sabem que os judeus, pela oralidade, pela rigidez deles, eles colocaram muitos adendos que a lei jamais fez caso. A lei nunca fez caso. Se vocês analisarem, Jesus Cristo, quando ele chegou, ele diz, olha, a lei só diz isso, mas os judeus, eles acrescentaram isso. Leia o capítulo 23 de Mateus, que você vai ver. Leia o capítulo 5, do 17 em diante de Mateus, que também você vai compreender, ok? Então, o Shabat, ele foi dado apenas para o descanso do homem. Quem dá a salvação é Cristo Jesus. E lá em Mateus 12, Jesus abre a boca e diz, eu sou maior que o sábado. Quem guarda Jesus já tem um descanso espiritual. Você não precisa fazer nenhuma obra para ser salvo. Você precisa fazer simplesmente essa guarda desse Shabat memorativo para o bem da sua vida. Vocês sabiam que na cultura babilônica eles não faziam nenhum negócio no sétimo dia, porque eles entendiam que o sétimo dia deveria ser consagrado aos deuses e ali quem fizesse algo nesse dia poderia sofrer uma sanção divina ou até a morte. Era assim que os babilônicos também, que não tinha nada a ver com a aliança, eles acreditavam no Shabat. Agora,
como Deus libertou Israel, como Deus salvou Israel. Israel entrou numa aliança com Deus, aí Deus diz, eu quero que vocês guardem o Shabat, mas era para o próprio bem do homem. Assim como guardar toda a lei trazia benefício para o homem, guardar o Shabat trazia benefício para o corpo do homem. Tudo que Deus fez para o bem do homem está na palavra de Deus. Mas não tente colocar isso como um cavalo de batalha, não crie polêmica nessas coisas. Leia a Bíblia para ser salvo, para ela te dar prazer, para ela te dar alegria e para você ser santo. Ok? Apocalipse 1:3, medite nisso. Então, nós queremos agradecer a Deus por sua vida e o nosso descanso espiritual nós já encontramos em Cristo Jesus. Amém? A nossa vida, a nossa salvação, o nosso descanso e a nossa paz, quem deu foi Cristo Jesus. Pronto, ok? Então, vamos continuar servindo a Deus, adorando a Ele, pois só Ele é a verdade, é o caminho, é a vida. Pai Santo, Pai querido, abençoa teus filhos, continua prosperando a cada um, dando vitória a cada um, tocando na vida de cada um, e que cada um obedeça a tua palavra e te sirva como convém, meditando nela, para que tenha vida e vida com abundância. Visita neste domingo, Pai, os teus filhos, as tuas filhas, os enfermos, ó Pai, os que estão na luta, na prova, na doença, os que estão, ó Pai, sofrendo opressão maligna. Liberta pelo teu poder e pela autoridade do teu nome. Nós ordenamos que todo mal, que toda enfermidade caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Abençoa teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.